Queridos irmãos, nessa manhã de domingo, mais uma vez reunidos para louvor e adoração a Deus, mas também para estudarmos a palavra do Senhor. Quero convidá-la a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Nós vamos ler todo o capítulo 1, que consiste em 15 versículos. Profeta Ageu, são 15 versículos no primeiro capítulo, são 2 capítulos só o livro todo. Então, nessa manhã, nós vamos falar sobre a atualidade de Ageu. A palavra do Senhor nos diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 6º mês do 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruína? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pôr num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando trouxeste para casa, eu como um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruína. Ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém um orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz isso sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das suas mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor Deus tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, para eles virem e se puserem ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, aos 24º dia do 6º mês. Vamos orar a Deus. Curve a sua cabeça. Vamos falar com o nosso Pai Celestial. Pai amado, essa manhã, nesse primeiro domingo do mês de outubro, nós queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio de poder estudar a Tua palavra, de ouvir a palavra do Senhor através do profeta Ageu, um dos profetas menores, mas cremos que ela tem uma palavra para nós também nos nossos dias. Então, dê-nos um coração aberto, dê-nos um ouvido pronto para ouvir, dê-nos uma mente aberta para entender e praticar a sua palavra. Tudo isso nós te pedimos nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, quando Ageu anunciou sua mensagem profética, o povo estava procurando seus próprios interesses materiais, esquecendo-se dos compromissos com Deus e sua obra. A preocupação com o serviço religioso havia desaparecido. Será que situação semelhante pode ser encontrada hoje? É possível equilibrar bem as nossas necessidades materiais, sociais e intelectuais com aquelas que são espirituais? De que modo podemos atender às necessidades materiais sem prejudicar o cumprimento dos nossos compromissos assumidos com o Senhor e com o seu serviço? Irmãos, esse é o desafio nosso.
equilibrar nossa vida cristã, é poder ter as nossas coisas, mas gastar tempo na obra do Senhor, usando também os recursos que nós temos para a obra do Senhor. O povo havia se esquecido daquilo que Deus havia falado para eles. Então agora Deus manda Ageu como alguém que vai despertar, alguém que vai falar ao coração do povo. Nós vamos perceber que ele manda homens que ele tem capacitado para liderar esse povo. Essa profecia é do período pós-exílio. E Ageu foi um dos primeiros profetas pós-exílico, vindo depois Zacarias e Malaquias. Seu nome significa festivo, derivado de festival, provavelmente porque nasceu num dia de festa religiosa. Seu estilo direto e franco é admiravelmente apropriado para a sua missão prática de repreender e encorajar. Então nós vamos perceber que esse profeta ele vem repreender o povo, mas encoraja o povo para realizar a obra do Senhor. Durante o período do cativeiro babilônico, que durou 70 anos, Israel e Judá desapareceram como estados independentes. O país caiu em desolação e a arca foi destruída, o templo destruído, e a maior parte do povo caiu nas mãos dos inimigos cruéis e foram transportados para outros países distantes. Agora chega o tempo da restauração sob a força do rei Ciro. Quando em Jerusalém e circunvizinhanças, quando o povo chegou, cada um procurou restaurar seus próprios bens, construindo casa luxuosa para si. O povo, no tempo de Ageu, estava reorganizando a sua vida política e religiosa, na vibração extraordinária da liberdade conseguida. Durante cerca de 16 anos, o serviço de restauração do templo ficou parado. Então, note que ao povo retornar para Jerusalém, a preocupação era as suas casas, seus bens materiais, e não a obra do Senhor. Então, eu queria que nessa manhã você pensasse, será que nós conseguimos organizar a obra do Senhor e organizar nossas coisas ao mesmo tempo? Nós vamos perceber que Deus quer que nós demos prioridade à sua obra. Quero lembrar que o conteúdo principal da profecia está ligado à missão do profeta Ageu, que foi de reanimar os judeus na reedificação do templo. Com muita convicção, ele conclamou o povo a uma obediência imediata, sendo correspondido prontamente. Durante o período em que houve negligência na reconstrução do templo, houve castigo divino de seca, mas após a conclusão da obra, houve bênção divina e a promessa futura de uma glória futura. Então, alguém disse que no período do exílio a palavra era castigo. Quando passou o exílio, a palavra veio como consolação. E o pós-exílio veio como restauração. Então nós vamos perceber que Deus trabalha, mostrando ao povo aquilo que eles estavam fazendo de errado, mas durante esse período ele consola o povo e depois ele restaura o povo. Então eu quero olhar alguns aspectos dessa maneira que Ageu convida o povo. E esse convite também chega a nós nessa manhã. Ageu reanima o povo para uma realização do serviço divino. Analisemos alguns aspectos desse serviço, que tanto pode nos auxiliar hoje no cumprimento da nossa missão. A primeira coisa que Ageu mostra é a valorização do serviço. Nós precisamos que o serviço religioso seja valorizado por todos nós. Ageu denunciou a paralisação durante 16 anos da reconstrução do templo. As intrigas políticas e religiosas haviam contribuído para a paralisação. O fato de haver maior interesse com aquilo que trazia vantagens materiais e o plano de Deus e a casa de Deus estavam sendo colocados em segundo plano, conforme Ageu 1:4. A casa é tempo de habitares vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Então o Senhor questiona o povo que eles estavam preocupados com as suas coisas, com as suas casas, mas o templo estava sendo deixado de lado, estava abandonado. Será que hoje temos situação semelhante? Onde a negligência, a falta de tempo,
falta de crescimento espiritual, pouco oração, pouco estudo bíblico, ausência aos cultos, esse relaxamento do testemunho cristão, falta de amor fraternal. Note que essas coisas aconteceram também nos dias de Ageu. Então Deus começa e fala para Ageu que eles precisavam se voltar para o Senhor. Na segunda parte desse estudo, o autor chama-nos o estímulo para o serviço. O profeta Ageu estimula o povo a trabalhar. Essa é a principal função do grande líder, Ageu, incentivar o povo a trabalhar. Havia em seu tempo indiferença, ociosidade, desestímulo para a obra do Senhor. Ageu diz assim, no capítulo 2, versos 4 e 5, ser forte e trabalhai, não temas. Então o convite de Ageu agora é trabalhe, seja forte, venha trabalhar. E nós vamos perceber que Deus também está com o povo. Eu estou convosco, o Senhor diz isso. Então o convite vem através de um estímulo do próprio profeta, através da palavra que Deus dá a ele. E ele vem então, conclama o povo a não temer, mas trabalhar. Ageu declara que tudo pertence ao Senhor. Lá no verso 8 do capítulo 2 diz assim, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós podemos investir também dos nossos bens na obra do Senhor, irmãos. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado. É hora então de nós olharmos com carinho também a obra do Senhor. Às vezes, nesse período de pandemia, a nossa preocupação é nós, as nossas coisas. E às vezes a obra do Senhor fica em segundo plano. Então eu creio que essa palavra de Ageu vem para nós também. Nós podemos e devemos ter liberalidade para contribuir, para realizar a obra do Senhor. Nós vamos ver que dentro de várias igrejas encontram-se pessoas desanimadas. Mas é bom recordar que quem não trabalha, dá trabalho. A igreja de Cristo não é só lugar de receber benefícios espirituais, mas também de serviço a Deus. Então, note que quando nós estamos na igreja, nós não só buscamos benefício ali, mas também serviço. E é isso que Ageu conclama o povo a realizar a obra do Senhor, usando os recursos que Deus já havia dado para eles. Abraham Lincoln diz assim, o desejo de trabalhar é um mérito tão raro que deve ser encorajado. Então, tem muita gente que não tem coragem para o trabalho. E a palavra do Senhor vem através do profeta e nos chama a ser corajosos e a trabalhar. Terceira coisa, nós vamos ver que há o auxílio no serviço. Ageu garante ao povo que Deus haveria de auxiliá-los na obra da reconstrução. Eu sou convosco, diz o Senhor. Verso 1, 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Então nós vamos ver que tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2 há um estímulo da parte do Senhor mostrando que Ele está presente no trabalho. Ele vai auxiliar. O Senhor nunca pede a nós que façamos a obra dele sozinho. E só pelas nossas forças. O Senhor nos conduz, Ele dá-nos força. Nós vamos perceber que Jesus também, Ele realizou a obra e Ele diz que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, a palavra de Deus ao povo é a palavra do Senhor Jesus para nós também. Note que atualmente há vários recursos ou instrumentos à disposição para realizarmos a obra do Mestre, pois é notório o avanço na tecnologia. Mas é indispensável saber que o segredo do sucesso reside na certeza da presença de Deus. Sem Ele, nada podemos fazer. Só Ele confere segurança e certeza da vitória que está preparada para nós. O apóstolo Paulo declarou assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa obra, Filipenses 2,13. Então o Senhor nos auxilia, Ele está conosco. Ele falou com o povo de Israel, através do profeta, que Ele estaria lá. Ele auxiliaria o povo. E por último, nós vamos ver que o Senhor não só auxilia, mas Ele concede bênçãos. Perceba bem que o povo estava ali, quando você abre a palavra do Senhor aqui em Ageu, capítulo 1, verso 6, diz, tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos.
Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pôr num saquetel furado. Observe que o povo não estava sendo saciado e satisfeito, mesmo com os recursos que tinha. Mas o Senhor olha para o povo e o Senhor faz aqui um compromisso com o povo, que a partir do momento que o povo investisse tempo e a obra, ele abençoaria. Nós vamos ver que a conclusão da obra era a certeza de bênçãos celestiais e a promessa de glória futura. A obediência sempre traz resultados positivos. Observe que o Senhor está terminando essa palavra por meio de Ageu, e ele diz assim, naquele dia, verso 23, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor escolhe um homem, e no verso 19 ele diz, mas desde este dia vos abençoarei. Então ele escolhe homens, mas ele abençoa esses homens para que a obra seja próspera, para que a obra seja realizada. Deus levantou esses homens. Deus tem levantado pessoas para falar com o povo. Deus tem levantado pessoas para animar o povo. E hoje pela manhã eu quero convidá-lo então a agir conforme a palavra do Senhor nos é dada hoje de manhã. Nós somos convidados então a ir realizar a obra do Senhor. Nós temos a casa do Senhor para reconstruir ainda, coisas a ser feitas ali. Então nós precisamos valorizar o serviço que vai ser realizado ali. Mostrar que o nosso interesse não são só nas nossas coisas, mas na obra do Senhor também. E nós devemos ser fortes para realizar isso. Segunda coisa, o profeta nos chama para sermos fortes e trabalharmos juntos. Terceiro, ele nos diz que o Senhor vai nos auxiliar na realização da obra. E quarto, o Senhor vai nos abençoar desde que nós coloquemos a mão para fazer as coisas. Note que Salomão fez aquele grande templo, mas o Senhor diz que naquele simples templo ele estaria ali abençoando, a presença do Senhor estaria ali. E eu quero que você então experimente esse gozo também, de reedificar a obra do Senhor. Hoje temos um pesado compromisso de colaborar na edificação da Igreja de Cristo. Isso deve ser feito com entusiasmo e perseverança. É importante saber que existe uma recompensa para aqueles que cumprem com fidelidade seus encargos. Daí se pode afirmar que o trabalho é uma bênção. E os textos que afirmam que o Senhor, o texto de 1 Coríntios 15, 58 diz assim, no trabalho do Senhor, que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, quando nós colocamos os nossos bens, o nosso tempo, a nossa vida na obra do Senhor, não é vão. Deus recompensa, Deus nos abençoa. Então, hoje de manhã eu quero convidá-lo a valorizar, a realizar a obra, e usar os seus bens também, para que juntos possamos continuar na reconstrução do templo aqui, da Igreja Presbiteriana Ebenezer de Franca. Como o povo fez lá com o Templo de Jerusalém, nós devemos fazer aqui também com a casa do Senhor. Investir do nosso tempo, nossos bens, da nossa inteligência. Vamos orar a Deus. Que o profeta Ageu nos estimule e nos ajude a trabalhar juntos, sabendo que temos na companhia e a presença do Senhor conosco. Oremos. Pai amado, nós te agradecemos por essa manhã, pelo privilégio de olhar a tua palavra nessa manhã e de gozar desse despertamento que o povo de Israel teve e que nós tenhamos também. Que nós nos disponhamos a realizar a sua obra, a fazermos com determinação, com zelo e com entusiasmo. Dá-nos os recursos necessários e ajuda-nos a abrir o nosso coração e a nossa mão para contribuir também na tua obra. Por isso nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.